entender melhor ele, até mesmo para que nós possamos melhor usufruir dele, né? Então, essa luz vai ficar acesa, amigo? Então, o passe já é algo que desde sempre nós temos, que é muito antigo, muito antes do Espiritismo. Desde as civilizações muito antigas, nós temos a utilização do passe como recurso de reequilíbrio da saúde. E nessas civilizações antigas, desde caldeus, hindus, egípcios, não é? Todos os povos ali da Mesopotâmia, todas as civilizações muito antigas usavam o recurso do passe com os nomes que quisessem dar para o reequilíbrio e a saúde daquelas pessoas. Então é muito anterior ao Espiritismo. Mas Kardec dizia que a magnetização, o magnetismo, era uma filosofia, uma prática co-irmã do Espiritismo, irmã gêmea, na verdade, que se não houvesse uma, não teria como haver bem a outra, que todos os que quiserem praticar bem uma, terão que conhecer também a outra, porque elas têm que trabalhar juntas. E é óbvio que sim, porque nós estamos, o próprio livro dos Espíritos nos diz, que nós estamos num grande oceano, não é? Daquilo que eles chamam, que os Espíritos deram o nome para nós, de fluido cósmico universal. O que é esse fluido cósmico universal? Nós temos então, antes de entrar no fluido cósmico universal, lembrando que curandeiros, bruxas, as nossas queridíssimas benzedeiras, todos foram médiuns de cura, pessoas que usavam o magnetismo para ajudar e que até hoje ajudam as pessoas, né? E que no Espiritismo nós chamamos de passe, que em outras filosofias tem diversos nomes, cura prânica, magnetização pessoal, né, biomagnetismo, tudo aquilo que eu já coloquei aí para vocês. E que o grande magnetizador que nós tivemos na Terra, com certeza, foi este senhor, que ele simplesmente, a passagem dele por algum lugar era tão forte, essa força magnética, esse campo magnético que ele tem, que por onde ele passava, ele não precisava nem tocar, nem olhar, nem nada. Só a passagem dele pelos lugares já promovia a cura nas pessoas, né? Tem diversas passagens no Evangelho que narram algo assim, ou dele impondo mesmo as mãos, ou de alguém tocando na veste dele, sendo curada, ou simplesmente estando na presença dele, né? E é tão forte esse poder magnético dele, que mesmo depois em que ele sai desse plano terreno, os discípulos que ficaram, que se impregnaram dessa força, contam que principalmente Pedro, quando Pedro passava pelas ruas, as pessoas colocavam os doentes perto de onde Pedro passava, porque mesmo que ele não conseguisse olhar, tocar e dar atenção para aquelas pessoas, a simples sombra do Pedro curava as pessoas, né? Tamanha a força de poder magnético dessas pessoas, com certeza imensamente impregnados pela força do Cristo, pela proximidade que tiveram com este Senhor maravilhoso, nosso Mestre, querido amigo, né? Então, por que o magnetismo cura? Né? Por que essa força se faz? Então, nós temos dentro do Espiritismo
primeira pergunta que Kardec faz ao Espírito de Verdade, no Livro dos Espíritos, é: o que é Deus? E, sabiamente, os Espíritos respondem: é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então é uma consciência acima de todas as consciências, a suprema inteligência que se manifesta produzindo todas as demais e todo o mais que existe, não é? Especialmente outras consciências, que chamamos então de espírito, e um princípio um pouco mais denso chamado de matéria, longe de ser isso que a gente conhece de início, né? E essas três forças então, né? Deus, espírito e matéria, formam então tudo que existe no universo, banhado então por essa força que eles chamam de fluido cósmico universal, que nada mais é do que a presença divina permanentemente criando e vivificando todas as coisas, em toda a criação, nessa que nós conhecemos como matéria, naquela que é mais sutil, que é o mundo espiritual, em todas as estruturas que compõem o universo, todos os planetas, as galáxias, as estrelas, não é? E até outros universos que hoje a física já suspeita de haver e que os espíritos já nos dão notícias disso há muito tempo, né? Então, essa força que vem do Pai permanentemente, porque é como se fosse uma fonte que fica criando, jorrando força o tempo inteiro, né? E criando novos seres, novas consciências, e ao mesmo tempo alimentando toda a sua criação. Então, essa força na qual estamos imersos, chamados de fluido cósmico universal, que quando se individualiza pela vontade do Espírito e une-se então a um princípio material, forma-se então uma individualidade, uma consciência individualizada, simples e ignorante, porque ainda não teve vivências diferentes, está pura, saindo da própria fonte inicial, e que precisa ter vivências para desenvolver as suas próprias potencialidades, que nada mais são do que aquelas potencialidades do próprio Criador, mas que vai sendo adormecida, que vai sendo como que encoberta, enquanto vai se distanciando da fonte primeira, né? Mas mantendo um pouco daquela vibração própria, como uma herança daquilo de onde veio, mas um pouco encapsulado, né? Para que possa experimentar essas distâncias e as vivências necessárias para a consciência e para o aprendizado próprio. É como se o pai que dissesse: filho, vai aprender, aprenda a andar. Ele não pode dizer: filho, eu vou mexer as suas pernas para que você ande, e todo o tempo, pela vida inteira, eu vou segurar as suas pernas para que você dê os passos. Não é? O pai não pode dizer: filho, deixe que eu fale para você o que você quer falar. Não precisa falar. O que é que o pai faz? Ele estimula para que a criança se desenvolva. Ele estimula para que ela encontre os seus próprios dons, as suas próprias habilidades. Não é assim que fazemos com os filhos? Por que que o nosso pai faria diferente conosco? Mas ao mesmo tempo, como pais, estamos sempre de olho, sempre a cuidar, sempre a amparar. Não é assim que fazemos com os filhos?
Então o nosso Pai amantíssimo do mesmo modo diz: filhos, sigam, vão adotando as suas experiências, mas eu estou aqui com vocês. Uma vez que são esses peixinhos imersos nesse grande oceano de energia eletromagnética e outras tantas que a física hoje está descobrindo, e tantas outras que ela ainda sabe que tem, que nem sabe explicar o que é, então a presença desse Pai se faz permanentemente em todos nós, dentro dessa força de fluido cósmico universal, que conforme vai essa individualidade, né? Essa consciência agora individualizada, não esparsa no fluido cósmico, mas já individualizada pelo princípio material, que a gente chama então de perispírito, algo que envolve, né? Que fica nas imediações daquela centelha inicial que é o espírito, vai então, através desse corpo perispirítico, não é? Vai se adaptando às diferentes vivências nos diferentes mundos, para que aquele ser, aquela centelha divina, aquele espírito, possa ir então adquirindo as suas próprias vivências e desenvolvendo então as suas habilidades plenas divinas, que um dia nós estaremos com certeza vivenciando todas essas experiências e essas potencialidades, não é? Pelo próprio desenvolver que vamos fazendo. Então, no decorrer dos milênios, vamos passando por todos os reinos, mineral, vegetal, animal e humano, em que então vamos desenvolvendo essa consciência, aprendendo com as lições de cada um desses estágios, até chegar no reino humano, onde então nós passamos a adquirir a consciência um pouco mais elaborada, que nos permite sair dos instintos animais e já ter desejos, e já ter intuições, e já ter pensamentos que nos permitem uma escolha daqui ou dali, certa ou errada, mas temos essa possibilidade de escolher, porque já desenvolvemos a consciência de um modo mais evoluído, não é? Ainda temos muito por conquistar, ainda temos a consciência muito pouco evoluída dentro de tudo aquilo que podemos conquistar, porque os Espíritos nos dizem: todos serão Cristo, todos são co-criadores desde já, mas conforme irão se elevando e esse perispírito ficando mais sutil e essa consciência desenvolvendo-se cada vez mais, vai se vivendo muito mais o espírito e muito menos a matéria, até o ponto em que se tornem seres angelicais, seres que também serão chamados de Cristos, que estarão lá próximos do nosso grande Pai, ajudando Ele, né, na confecção de novos mundos, no amparo a mundos mais inferiores, como nós hoje recebemos aqui, esse amparo. Um dia, em milhões e bilhões, sei lá quanto tempo, né? Nós todos também estaremos nessa condição, porque o Cristo nos disse isso. Ele falou: vocês podem fazer tudo o que eu faço, e muito mais. Então, os Espíritos também nos dizem isso. A evolução, o progresso é uma lei universal, da qual não temos como fugir. E esse progresso é o retorno a essa fonte primeira, não é? Com as habilidades adquiridas, né?
e com as potencialidades desenvolvidas semelhantes, não é? Ou parcialmente semelhantes dessa fonte primeira. Não é? Mas para que saber isso, se de uma vez que a gente está falando de paz? Ora, porque quando esse fluido cósmico universal se individualiza, não é? E que passamos então pelas vivências em corpos materiais, seja desde o mineral até o hominal, para que esse ser vá existindo, existe então nele uma particularidade desse fluido cósmico universal que passa então a se chamar fluido vital ou energia vital. Kardec lá nos 1800 usava o termo fluido, não é? Porque não havia ainda um conhecimento muito grande do que hoje nós conhecemos por energia. Então, podemos chamar de energia vital, de fluido vital, do que quiserem, como tem em outras filosofias, prana, na filosofia chinesa que chama Qi, não é? Ou seja, é essa força de vida que organiza, que permite os movimentos, todo o metabolismo, todo o desenvolvimento do corpo já então mais próximo da matéria, ou propriamente material, né? Esse corpo energético que se mostra em determinados momentos como corpo denso, mas a física já nos diz o que é matéria? Energia condensada, não é? Hoje nós vemos nosso corpo, vamos fazendo então um caminho inverso. Nosso corpo composto por tecidos. Esses tecidos compostos de células, aglomerados de células formam tecidos com finalidades próprias. Tecido ósseo funciona para produzir ossos, né? Tecido pulmonar, as células pulmonares do tecido pulmonar produzem as funções necessárias para que possamos respirar. As células sanguíneas são totalmente diferentes das ósseas e das células pulmonares e de todos os outros órgãos do nosso corpo. Então, nosso corpo é formado por aglomerados de células que formam tecidos, que formam sistemas. Sistema nervoso, sistema ósseo, sistema sanguíneo e assim por diante. E essas células que formam esses tecidos são compostas por pequenas estruturas, microestruturas, né? Organelas, pequenas estruturas mesmo que permitem o funcionamento adequado da célula. Essas estruturas são compostas de átomos. Esses átomos são compostos por elétrons, nêutrons, prótons. Esses prótons já foram divididos pela física e hoje já são compostos por substâncias ainda menores que eles, chamados de bósons e féretrons e sei lá o que eu nem desconheço, realmente não poderia falar disso. Mas são estruturas ainda muito menores, muito longe daquilo que os nossos olhos podem ver. Quando chega no campo celular, a gente já não está vendo, mas a gente sabe que tem célula aqui. Não é? E se tem célula aqui, tem átomos. Ouvi uma palestra, uma pessoa, um cientista, dizendo que em 1 grão de areia tem cerca de 22 milhões de átomos para formar 1 grão de areia. Então imaginem esses átomos com todas as suas micropartículas agindo neste ser. E este ser só se parece
com essa estrutura que a gente toca, porque esses átomos se aglomeram e dão então a resistência necessária para que apareça uma forma chamada sida agora. Porém, essa forma sida, formada por diversas células, inclusive células nervosas, tem aquela consciência que faz com que todas essas células, com que todos esses átomos funcionem de modo harmonioso para produzir esse organismo e para ter as funções necessárias para que aquela consciência possa evoluir com os experimentos que tem aqui. Então, quem rege todo esse manancial aqui de força é aquela centelha, aquela fagulha divina que está em todos nós. E essa estrutura aqui nada mais é do que uma proteção para que essa fagulha, essa centelha, possa se manifestar neste mundo, tendo então as suas experiências, adquirindo conhecimento. Mas essa centelha se manifesta em nós e se expressa em nós de modo invisível, especialmente através da sua fala. A sua fala nada mais é do que os pensamentos que temos, ou benéficos ou nem tanto, das sensações que temos, porque não é essa linguagem desse núcleo potencialmente divino que está em nós. Então, essa centelha manifestando-se expressa sensações, intuições, pensamentos e comunicações com aqueles que são próprios do seu próprio nível vibrátil. E que, portanto, se a razão nos leva a pensar ou a nos permitir pensar em sensações que não são tão elevadas próprias da divindade, isto só quer dizer que estamos então sintonizando vibrações um pouco mais diferentes e trazendo essas informações para este ser divino que sofre e que nos diz: não é assim, filho. Muda. Eu estou te falando. Pense como eu penso. Ouça o que eu estou te pedindo. Eu sou puro amor. Estou em você. Sou você. Por que está vibrando em raiva, em ciúme, em dúvida? Por que só está vendo o que tem aqui na matéria? Eu estou gritando, pedindo que você me alimente. Porque eu preciso retornar à minha fonte. É o grito que ouvimos em todos nós, todas as vezes, que vem aquela fala dentro de nós e que diz: não é assim. Que não estamos felizes com aquilo que estamos sentindo e que não conseguimos nos movimentar para uma outra coisa chamada felicidade. Porque achamos que é assim que a gente é. E porque permitimos que
que a nossa sintonia continue do mesmo jeito. E aí então, toda essa força de vida se exprime também, não é? Em vibrações, porque vimos que isso daqui é só ilusão. Que isso daqui é campo vibratório, não é? É energia pulsátil o tempo inteiro. E que então, quando pulsa e vibra, cria um campo, e onde especialmente as células nervosas se concentram, cria funções muito, muito especiais, regendo estruturas que nós chamamos de glândulas, que vão reger todo o metabolismo corporal. Direcionados por quem? Por esse princípio intenso que está ali. Imaginam a bomba atômica, Deus nos livre, que jamais volte a se manifestar, mas é uma coisica desse tamanho, com uma potência imensa dentro. Que potência? Atômica, ou seja, de átomos, de energia. E que quando foi, infelizmente, lançada sobre uma população, todos nós temos a ideia daquele cogumelo imenso e daquela extensão enorme que uma única estrutura dessa fez. Imaginem aquela estrutura divina dentro de nós. Um micro daquilo, dentro de nós. Formando, harmonizando, equilibrando, desenvolvendo tudo isso e trazendo todas essas potencialidades. Então, quando se manifesta, e especialmente através daquela rede elétrica que são as raízes, as células nervosas dentro de nós e que alimenta as estruturas corporais, então, especialmente alguns emaranhados dessas fibras nervosas, né, que vão depois então se ramificar até ligar as glândulas. Isso forma um campo vibrátil muito, muito grande, onde tem esse aglomerado, esse emaranhado de células nervosas, desde o sistema nervoso central até estruturas, até regiões próprias, não é? Do nosso corpo. Isso vibra, se expande, emanando e trazendo de fora, porque nós temos que ter o aprendizado de fora, não temos? Então essas estruturas, esse campo vibrátil leva e traz. Os antigos chamaram isso de chakras, que se expandem então, não é? Num campo de vibração que eles chamaram de aura. E que esse fluido vital distribui-se no nosso corpo, segundo as filosofias antigas, em caminhos certos. Os chineses chamaram de meridianos, os hindus chamam de nadis, e assim em todas as culturas. O percorrer desse corpo energético através do nosso corpo, aparentemente material, mais denso, ou energético mais denso, não é? E se expandindo, então, através dos chakras e desse campo enorme de vibração chamado aura. E o que é que manifesta, o que é que se, como se fossem carimbos que se formam nesta aura, principalmente as sensações que temos, porque nós somos um ser aparentemente físico, material, entre aspas, que já vimos que matéria já nem se sabe mais se existe, né? Somos um ser psíquico, porque temos emoções, sensações, pensamentos, e somos um ser espiritual, porque desejamos algo mais do que isso que nós habitualmente temos. E percebemos
estas informações, não é? Então, todas as vezes que intuímos algo, mudamos esse campo vibratório. Todas as vezes que pensamos algo, mudamos esse campo vibratório. Todas as vezes que nos alimentamos, mudamos o campo vibratório. Todas as vezes que temos desejos, mudamos o campo vibratório. Isso fica impregnado. É um organismo só. Então, como que será que os espíritos nos veem? Eles dizem que a aura, então, é uma fotosfera psíquica entretecida em elementos dinâmicos que atende a uma cromática, ou seja, a uma série de cores de acordo com a vibração. Essa vibração transforma-se em onda, que então é associada, produz cores específicas, né? Segundo, olhem, a onda mental que emitimos, claro, é aquele fulcro de força que está emitindo essa onda mental, não é? Retratando-nos todos os pensamentos em cores e imagens que nos respondem aos objetivos e escolhas enobrecedores ou deprimentes. Se estamos embotados demais dessa força primeira que está em nós, obviamente que a gente vai vibrar muito aqui perto da matéria, muito com as sensações da matéria. Quanto mais buscamos um desenvolvimento outro, né, desse ser primeiro, tanto mais vibramos de forma muito, muito intensa e produzimos um brilho todo especial. É assim que os espíritos nos veem. Eles não nos veem com o nariz assim, com o braço assim, com o cabelo assado, com essa ou aquela roupa. Eles nos veem neste campo de